Começar a gravar para quem não conseguir assistir ao vivo. E vamos começar share screen com som. E eu aqui já ia começar a explicação e tudo mais. Aqui, compartilhar, apresentar. O passado, um mundo liderado, desenhado e definido por homens. O futuro, um mundo liderado, desenhado e definido por mulheres e homens. O presente, a transição. Você será uma revolucionária que, sendo uma mulher durante este momento de transição, aquilo que existe dentro de você vai ser muito diferente daquilo que existe fora de você. Se em algum momento você duvidar de si mesma, ou limitar a si mesma, ou silenciar a si mesma, lembre que essa diferença é exatamente o que tem que ser. Você está aqui para criar um jeito diferente. Este trabalho diz respeito a como você vive cada momento da sua vida, com as ideias que habitam a sua mente e o seu coração neste exato momento. Só lhe é pedido que você não bloqueie aquelas coisas dentro de você que mais querem ser expressas. Deixe essas coisas fluírem e você terá feito o seu trabalho revolucionário. Você não precisa fazer isso sozinha, embora às vezes você sinta que está sozinha. Se você procurar, começará a enxergar ao seu redor este caminho compartilhado com as mulheres na sua vida. Os anjos estão rindo à toa porque eles amam o amor e eles veem o mundo que você está tornando possível. Eu tenho 58 anos, eu tenho fibromialgia. Eu comecei no último grupo, Um no mês, penúltimo né? grupo. Faz praticamente um mês e pouco, né? Foi rápido. Hoje eu já consigo, eu tô com mais força para remada, tô conseguindo fazer mais exercícios. Fiz uma cefanálise. E aí foi a maior felicidade do mundo, conseguir uma paredinha para ir até o final dela. Uma amiga fez um vídeo de longe, foi uma delícia de ver. Eu fiquei muito feliz. E uma outra coisa que muito legal são as amizades, né? Eu fiz uma amizade super legal aqui, tem me dado uma energia muito boa, né? E também por conta do meu trabalho, que eu sou psicóloga, trabalho pra caramba, e eu acho que o surf, ele me traz esse aqui e agora, a concentração. Surf nelas, que eu amo. O que surf representa para você sendo mulher? Ele me trouxe uma confiança, ele te leva a lugares que você não imagina. 43, eu tô com 46? É, 43. Quando a gente acha que é impossível, chega lá e consegue. Subir um degrau, aí você já tá pronta pro próximo. Então eu comecei a fazer coisas no mar que eu nunca imaginei. E comecei a me aperfeiçoar. E eu acho que esse aperfeiçoamento que a gente consegue no surf, a gente acaba levando pra nossa vida. Você sempre pode evoluir. Então você começa a fazer tudo mais bem feito por causa desse esporte. Tantas mulheres não fazem isso porque elas não sentem que é para elas. Elas podem se sentir julgadas, o que vão pensar, eu com a minha idade, eu com o meu corpo, colocar um maiô, pô, não existe isso. O surf é literalmente para todo mundo, E todas as quando idades. uma mulher, só pelo exemplo, você ser você, fazendo isso de alma mesmo, isso é super importante para as mulheres. Um monte de mulheres começam a pensar que elas podem, se inspiram muito em você, porque eu tenho clube lá, elas sempre falam de você. E assim, Um beijo pra cada um. Tem bastante mulheres lá e elas falam, nossa, olha só que legal que ela tá conseguindo. Se ela consegue, eu também consigo. Eu sei o quanto isso é você querendo fazer isso acontecer. Não, é Então, genuíno, muito é legal, o que eu mais sabe? amo fazer na vida. Eu sei que as mulheres se inspiram em uma mulher mais velha fazendo algo tão inusitado, eu posso fazer também. Mas a gente não pode pensar no que os outros vão pensar. Faça e seja feliz. Quando uma mulher quebra um padrão, a partir do que você fez, outra mulher começou a fazer. Entendeu? Mesmo. Bom, gente, se tiver algum problema, vocês falam no microfone, porque eu não consigo ver o chat aqui enquanto eu tô. Na verdade, acho que dá sim. Deixa eu deixar o chat aqui bonitinho. Isso, ele aparece aqui para mim, sim. Beleza, então vamos começar, né? A proposta da aula de hoje não é apenas ser uma aula, então, para a gente aprender a surfar, para a gente conseguir performar no mar, né? Mas é como, a partir dessa ferramenta que é o surf, a gente conseguir construir um novo estilo de vida,
né, alinhado com essa essência, com essa magia que o surf traz, que a gente escuta tanto falar, né? Não sei, depois a gente vai fazer. Queria saber também se vocês já começaram a surfar, se vocês já surfam. Mas o que que é isso que é tão mágico no surf, né? A gente vai abrir bastante esse tema e também vai ter a parte mais técnica, né? Que é esse passo a passo, né? Que a gente faz que faz as alunas do surf nelas pegarem onda em 30 dias e sem o empurrão, né? Sem ser empurrada, conquistar a liberdade no mar, para quem tem essa vontade. Elas também conseguem mais ou menos em 6 meses. Aí eu vou mostrar tudo que a gente faz dentro do curso tudo que eu sei também sobre esse assunto, tá? Ups, peraí. Então, o mais importante da aula de hoje, por isso que eu também mostro muito exemplo, eu sempre mostro os exemplos, porque por mais que eu fale, né, que é possível, fica às vezes aquela coisa, mas será que eu vou conseguir, né, mesmo se eu não moro perto do mar? Ou às vezes eu moro perto do mar, mas eu tenho vergonha de sozinha, tenho vergonha de surfar. Eu conheço um monte de mulher que mora pertinho do mar, na frente do mar, e não consegue ter esse estilo de vida. Para você também, que às vezes se sente aí que está fora de forma, que acha que tem que ser super atlética para começar, ou não tem prancha, não precisa de prancha para começar. E também para quem já surfa, né? Mas ainda é, não consegue levar isso como realmente essa ferramenta, né? Ela começa, mas para. Ou então se sente muito insegura, passa mais perrengue do que sente a magia do surf, né? E aí acaba dependendo do empurrão, que não tem problema dependendo do empurrão, mas é que às vezes a gente pega nossas inseguranças e coloca então naquela outra pessoa, né? E aí não sabe também que seria um professor, alguém. E aí também não sabe que está fazendo certo, nem o que está fazendo errado, e nem o que tem que fazer para ir evoluindo, tá? Porque tudo isso também eu passei muito. Antes da gente começar, o que que eu ia sugerir? Vamos tirar uma fotinha? Até coloquei aqui para não esquecer, que eu sempre esqueço. Aí, se vocês puderem abrir a câmera, eu mando no grupo, no nosso grupo lá da. Peraí, deixa eu só ver como é que eu faço aqui o view. Aí eu mando no nosso grupo, lá da. Deixa eu ver, peraí, que calma, que aqui complicou, né? Aqui. Então vai, hein, gente? Eu vou fazer. Tem muita gente, tem que fazer algumas telas. Então, eu vou fazer a primeira, dar aquele sorrisinho. Peraí. Ai, calma, que agora deixa eu dar um stop share aqui. Ai, gente, isso aqui não vou salvar, mas faço, vou salvar no downloads, pronto. Depois eu. Tem três sessões aqui, então vamos lá, calma. É porque, nossa, eu gosto das fotinhas. Aí a gente lembra depois que tava aqui pra ficar um registro dessa noite. Aí as outras estão com vergonha. Tudo bem, não tem problema. Acho que é a terceira. Ó, tem a Nicole, né, Nicole? Vamos tirar foto com você também. Aí, boa. Então vamos lá. Primeiro, eu queria então que a gente começasse a quebrar o gelo, né? Porque eu também fico com vergonha, gente. Eu sou super tímida. Queria saber de vocês, onde vocês moram, se vocês já surfam ou não, e também qual que é a maior dificuldade no surf. Tipo, o que que vocês sentem assim que é a mais difícil para vocês? Até para a gente trazer aqui no final da aula, eu vou tirar bastante dúvida de vocês também, tá? Por quê? Ah, tá. Também para a gente se manter focada, né, aqui, porque esses momentos é muito difícil a gente se concentrar em no que a gente precisa, né? E uma das coisas que mais dificulta a mulher é realmente se priorizar. Então, uma aula como essa, né, um momento que vocês estão aqui, eu entendo que vocês estão buscando um autocuidado. Então, hoje vamos focar na aula para poder tirar o máximo de proveito aqui do que eu tenho para falar para vocês, tá? Qual que vai ser a agenda da nossa aula? Então, primeiro eu vou abrir realmente o que eu sinto
sobre essa parte do surf como uma conexão real com o mar. Então, como que a gente consegue acessar uma sensibilidade maior através do mar, tá? Como é que a gente consegue também ter esse estilo de vida, mesmo morando longe, ou mesmo com uma vida corrida, ou, né? Porque ninguém aqui consegue ficar o dia inteiro no mar lá e tal, todos os dias, não é isso. É como que a gente traz o surf, o estilo surfista, para uma vida que tem trabalho, que tem família, que tem correria, né? Depois eu vou passar a parte mais técnica, que é a técnica do drop. Tem também os erros no drop, que acontece muito, e com a prática para fazer em casa de um exercício. No final, eu vou também falar um pouco mais sobre a comunidade Surfinelas, né? E aí tem o presente especial para quem quiser entrar na nova turma. Vou falar sobre isso também. Eu sei que tem algumas alunas que são do clube já aqui, que já vi pelo rostinho. E aí também eu vou explicar direitinho como é que faz para participar do sorteio da prancha de equilíbrio, tá? Que a gente sempre faz uma pranchinha aí quando tem as aulas. Então, assim, se você. Deixa eu ver no chat aqui rapidinho. Chat, beleza. Então, aqui, ó, bastante gente, né? Então, tem uma galera aí. Moro no mar, é bem forte. Ribeirão Pires, Adri de São Paulo. Surfa, mas com dificuldades. Para mim, o mais difícil são os braços para direcionar a prancha. Nunca surfei em Floripa. Moro em Sorocaba, Portugal. São Paulo. A maior dificuldade é descer para a praia todo mês por questões financeiras, né? Então, o grupo também ajuda nisso. 5 minutos do mar, e minha principal dificuldade é me priorizar. Eu sei como é, porque eu também estou morando agora na praia, pela primeira vez em 40 anos. Mudei recente para Porto Seguro, tinha começado a surfar em Peruíbe. Depois, antes de me separar, tenho dificuldades na remada, só na marolinha. Beleza. Depois a gente vai aprofundar. Mas deu para ver aqui que tá todo mundo no mesmo barco, né? Umas começaram, querem começar, e outras já começaram e querem fazer isso aqui ser mais fácil também, né? Então, se você nunca surfou, talvez, né, você tenha essa vontade há muito tempo. Por quê? Eu recebo muito, ó, gente, se tiver, se o áudio falhar, vocês me abrem o microfone e falam, tá? É, então, assim, eu recebo muito assim, nossa, eu tenho um sonho de infância, eu tenho um sonho de adolescente, eu tenho um sonho de surfar, né? E aí, por que que a gente não consegue, mulheres, a gente não consegue se abrir para os sonhos? Por que que a gente não se permite nem sonhar? Ou se sonha, já vem algo matando esse sonho logo de cara, né? Então já começa a vir os pensamentos, quando tem um sonho, ah, eu gostaria, mas é isso, mais aquilo, mais eu moro longe, mais eu moro perto, mais e um monte de mais, né? Talvez você tenha insegurança porque não sabe o que fazer, ou porque não vê ninguém como você surfando. Porque eu mesmo, quando eu vou surfar, mesmo com experiência, às vezes só tem eu de mulher no mar, né? E aí você fica sem referência, porque o corpo do homem é diferente, né? Então você que nunca surfou e gosta do mar, você quer ter esse estilo de vida mais livre, né? E aí para você que já surfa, né? Vê se vocês se encaixam nisso aqui. Ainda de alguma forma se sente fraca no mar, né? Se cansa rápido. Às vezes rema e não sai do lugar, ou rema e não consegue pegar onda direito, né? Quando consegue também, não sabe por que conseguiu para repetir ele, porque uma onda é diferente da outra. Tem medo, né, dos caldos, das vacas, de cair lá de cima, de tomar aquela série na cabeça. Então, não sabe muito bem onde que está errando, onde que está acertando. Aí tem dificuldade aí de ler a onda, passar arrebentação, pegar a onda sozinha, pegar a paredinha da onda, né? E fazer aquele surf cabeça feita que eu falo, que é aquele surf que você está realmente totalmente livre, né? Você sabe, já experimentou quanto que é bom surfar, né? Mas quer estar mais presente no mar, né? Porque sozinha fica desmotivante, tanto para quem mora perto quanto para quem mora longe, né? Aí que eu te pergunto, né? Viver o surf, ele realmente é possível? Eu vou colocar só mais dois exemplos aqui, só para vocês verem se realmente é possível ou não. Então, um é um exemplo de quem nunca tinha surfado,
e o outro é quem começou. O primeiro contato meu, assim, é surreal, assim, porque eu achei que não ia conseguir fazer nada. Tenho 32 anos, sou de São Paulo, trabalho em casa, no computador, não estava fazendo nenhum exercício. Eu comecei a procurar uma coisa que fosse diferente do comum em São Paulo, que para exercício físico, tipo academia, corrida. Aí eu falei, eu quero fazer uma coisa diferente, mas eu nunca tinha pensado na vida, assim, tipo, eu vou surfar, tá louca, né? E como assim? E eu sempre tive um sobrepeso, assim, a vida inteira. Então eu sempre pensava, piorou. Jamais, assim, vou conseguir, vou passar vergonha, né? E tal. Aí eu encontrei vocês, aí eu olhei e falei, tem gente de 59 anos, tem gente com sobrepeso igual eu, por que eu não posso, né? Eu falei, não, é isso. E meu próprio marido falou, você vai surfar? Para, né? Aí eu falei, vou. Você treina em casa, então você vai treinar o equilíbrio, vai treinar força, vai treinar a sua mente. Isso tudo você lembra quando você tá no mar. E aí, primeiro dia que eu entrei na água, eu falei, nossa, consegui fazer tanta coisa que eu não tinha ideia que dava pra fazer real. Só vão acreditar quando verem, assim, tipo, não, Vanessa, não é ela mesmo. Senti tipo, nossa, eu posso, né? Consigo, eu sou foda. Eu sou foda, não é? Tipo, eu sou foda, eu consigo o que eu quiser. Você tá no clube há quanto tempo? 2 semanas, 3, sei lá, nem menos de um mês. Menos de um mês. Só vai porque todo mundo tá no mesmo barco, assim. Você vai conseguir, todo mundo consegue. Quando eu entrei no Chinelas em outubro, eu coloquei assim, até fevereiro, até março eu quero ficar de pé. Aí na primeira aula eu fiquei em pé. Decidi aprender a surfar em outubro, daí eu entrei pro Surfinelas em novembro. E aí eu comecei a fazer a prática, comprei a prancha de equilíbrio, assisti os vídeos e tal. Primeira vez que eu entrei no mar pra pegar uma onda sem saber ficar em cima foi em fevereiro, 27 de fevereiro, março, abril, aí 3 meses mais ou menos. E eu tava pegando parede, na remada, fiquei de pé, foi o melhor dia de surf de todas essas 10 que eu fui faixinha azul. E era a minha meta, eu tinha colocado pra mim, até maio eu quero pegar onda sozinha e ir pro outside. E deu certo, então ó, faixinha azul. Gente, todo mundo pode, todo mundo consegue. A gente pensa, não sei, não consigo. Todo mundo ficou de pé na prancha. A coisa acontece, acho que é muito mais da cabeça da gente. Eu acho que o bloqueio, a dificuldade, a resistência tá na cabeça da gente. E eu acho que esse clima é muito bacana. Isso aí é primordial pra gente conseguir aprender sem estar se julgando, sem estar se comparando, sabe? Eu acho que é muito importante isso. É contato que a gente vai ter depois. Gratidão pelo sofrimento. Então, gente, a Cris, ela agora já é faixa marrom, depois eu vou explicar as faixas para vocês conhecerem. Ela começou, eu falo muito da Cris, mas tem diversos exemplos, né? Ela começou com 51 anos, né? Conseguiu ficar em pé, conseguiu pegar onda sozinha na remada, consegue pegar as paredinhas sempre pro seu nível. Então, ela conseguiu ter toda essa evolução dentro do nível dela, né? E aí eu queria também me apresentar para quem não me conhece. Eu sou Valéria, meu nome, Valéria Gava, Stephanie Gava. Sou surfista, né? E mentora de mulheres apaixonadas pelo mar, que desejam se conectar usando o surf como uma ferramenta para ter um novo estilo de vida que une paz e coragem, dentro e fora do mar. Então, o meu trabalho é conseguir trazer os ensinamentos do mar para a nossa vida, né? E usar isso como uma ferramenta, independente se você está longe ou perto do mar, né? E o meu objetivo também é criar esse movimento que empodera as mulheres e liberta, né? Porque a gente vive muito presa ainda em padrões, né? Porque eu quero que vocês vivam com autonomia, coragem e propósito. O que que eu quero dizer com isso? É, tantas de vocês ou falam isso, que não começaram por alguma coisa, ou não continuam por outra coisa, e essas questões, elas estão presas em nós, né, principalmente nós brasileiras, mulheres, em toda a nossa cultura. Então, a gente vive com padrões diferentes do... é, calma, não foi isso que eu quis dizer. O que eu quero dizer assim, quando a gente quebra um padrão, o mundo começa a se abrir de outras formas. E aí o surf, ele vem como é, essa prova de que isso é possível. Então, se você que achava que era impossível surfar, conseguiu surfar, você começou a quebrar um padrão mental também, que vai te abrir portas para outras coisas. E principalmente, é, quando uma mulher quebra um padrão, ela abre o caminho para as outras que vêm em seguida. Então, todas essas mulheres que vocês viram até agora, elas foram surfar.
Elas foram surfar, às vezes, recebendo críticas quando elas começaram, elas foram, mesmo achando que não iam conseguir, às vezes se sentindo mal fazendo isso, e elas conseguiram. Aí, quando elas conseguiram, foi bom para elas, foi, e foi bom também para outras mulheres que possam estar se sentindo assim, tá? Então, antes de começar, eu queria contar um pouquinho por que que eu faço tudo isso, né? Como que isso aconteceu comigo, por que que eu insisto tanto, que o surf realmente pode mudar a vida de alguém, né? Então, eu sempre fui apaixonada pelo mar real. Desde criança, eu sempre ia, gostava muito do mar. E aí, eu pensei logo, beleza, né? Quero surfar. Uns 20 anos atrás, isso, gente. Não tinha mulher mesmo surfando, tá? Tinha só prancha para todo mundo. Mas beleza, vou pegar essa prancha qualquer aqui e vou lá pro mar. E aí, o que aconteceu? Né? Desastre. Eu fui lá com a cara e com a coragem, né? E demorei pelo menos uns 8 meses para pegar minha primeira onda, para ficar de pé, né? Que essa foto aqui foi a minha primeira foto de surf, mas não foi a primeira onda, não. Isso aqui. Mas assim, quando eu realmente consegui surfar, eu senti essa magia. Eu senti algo diferente em mim. Mas, né, isso daí durou pouco. Por quê? Eu me relacionava com pessoas totalmente urbanas, sempre morei longe da praia, estudava, trabalhava, né, me formei em engenharia. E aí todo mundo à minha volta achava que isso era um lazer, uma besteira, era algo para se fazer quando tivesse algo acontecendo que beleza, deu, mas isso não tipo, não é importante. Então eu peguei aquele sentimento que eu sentia no mar, e falei, beleza, isso não é importante, outras coisas são mais importantes. E comecei a viver a vida que era o padrão, né? Que todo mundo achava, né, à minha volta ali que precisava fazer. Mas, o que que acontecia de verdade dentro de mim, né? Então, eu não conseguia colocar as minhas vontades para fora. Então, eu não conseguia me expressar e dizer, olha, isso aqui é importante para mim. Vocês que não, eu não me encaixo com vocês, né? Enfim. Eu não sabia nem o que que eu gostava, o que eu não gostava. Então, eu começava a fazer coisas aleatórias para ir seguindo a manada, né? Então, eu não sabia verdadeiramente o que que era a minha essência, né? E sempre foi assim. Aí teve um belo dia que eu terminei lá um relacionamento de muitos anos, né? Morava junto com a pessoa. E também perdi o emprego na mesma semana, porque a empresa lá foi vendida. E aí eu estava lá sem a casa que eu estava morando, fui morar com a minha irmã. E aí eu falei assim, beleza, né? Agora, quando acontecem essas coisas, é porque tem um, um novo livro em branco aí que a gente precisa preencher. E eu falei assim, agora eu vou começar a colocar a minha verdade nas coisas. O que que eu quero fazer? O que a Valéria gosta? O que ela se sente bem fazendo, né? E aí, claro que foi surfar, né, gente? Olha só as fotinhas aqui, não sei se vocês já viram. Nem existia roupa para mulher, né, gente? Era isso aqui que tinha. E beleza, eu me sentia super bem no mar, né? Mas tinha todas essas questões que eu sinto que muitas de vocês têm agora quando começam a surfar, né? Se sente meio frustrante, tem medo, né? Vai sozinha, às vezes dá vergonha também com uma roupa dessa, né? Só tinha homem, né? E principalmente eu com aquela vida correria, eu tinha muito tempo de espaço entre as idas para a praia, né? Então eu não sabia o que que eu estava fazendo. E aí eu tinha decidido que eu ia fazer realmente isso tudo acontecer. Foi quando eu comecei porque eu falei assim, não, agora eu vou colocar realmente isso como algo que eu quero fazer. Eu decidi fazer isso acontecer. E não adiantava, porque eu não ia para a praia com frequência, eu ainda continuava sem ter as pessoas que surfam perto de mim, mas eu comecei a querer me abrir para isso, né? Então comecei a me contactar com os profissionais para entender o que que eu podia fazer enquanto eu estava longe do mar, o que que daria para unir, para eu também lembrar
que isso era importante para mim. Porque quando eu fui lá pro mar, peguei uma onda, senti aquela sensação boa. Eu voltava para minha vida rotina, essa sensação ia embora com o tempo. E eu queria lembrar que era isso. Eu queria lembrar que isso era importante para mim, o que isso significava para mim, né? O propósito do surf. E foi aí que eu comecei a desenvolver o método que eu vou passar hoje para vocês, tá? Com isso, o que que aconteceu? Eu comecei a evoluir por conta da mudança de mentalidade associado com as questões também físicas, né? Então eu conquistei essa liberdade no mar, eu comecei a sentir as coisas boas do mar com mais frequência. E cada vez que eu pegava uma onda, cada vez que eu ia para o mar e conseguia, ou começava a ter aquela vida que eu tinha de imaginação antes, que era um sonho acontecendo, mesmo que fosse algumas vezes no mês, me trazia muita autoestima. E aí me trazia um poder, poder pessoal, né? Aquele poder de ser eu mesma, porque eu tinha escolhido esse caminho. Aí o que aconteceu? Quando eu fiz isso, além de eu decidir o que eu queria ter um relacionamento com uma pessoa do jeito que eu queria, eu consegui ter agora essa família, né? Eu decidi que eu ia realmente ter uma vida de uma pessoa que merece, né? Então, eu acabei entrando na Amazon como engenheira, numa vaga super disputada, engenheira sênior, porque eu também tinha esse poder dentro de mim. E isso veio através do mar. Ele veio através do surf. Então, eu, muitas vezes, trabalhando na época, em empresa, só homens, várias vezes eu era a única mulher de toda a empresa, do setor inteiro. Eu sabia que, meu, comigo ali, depois de ter pego uma onda, eu chegava na reunião e conseguia me expressar, eu conseguia ter autoestima, sabe? Eu não era mais aquela pessoa que se colocava para baixo, que todo mundo poderia sentar em cima, praticamente. E aí, principalmente, é isso que aconteceu comigo. Eu comecei a me permitir sonhar. Então, muitas vezes a gente para na permissão do sonho, fala, putz, seria tão legal, mas tal coisa, né? E eu falei, não, agora eu vou permitir seguir o que eu preciso fazer, né? Então eu comecei a viajar, eu estava com a vida perfeita, gente. Eu viajava nas minhas férias, voltava, trabalhava, fazia os treinos, fazia as coisas, e tudo estava fluindo muito bem, né? Até que a minha filhinha nasceu, né? E aí, quando não sei quem é mãe aqui, mas abre um portal maluco quando você tem um filho, né? E aí a minha empatia pelas mulheres aumentou demais. Então eu comecei a enxergar o que as mulheres passavam. Aí eu comecei a entender como era o mundo. E eu via que as minhas amigas, elas admiravam essa parte do surf, porque elas também queriam ter uma ferramenta para se sentir melhor, né? E eu comecei a compartilhar essa jornada no Instagram, né? Aí muitas outras mulheres apareceram perguntando como é que eu fazia, que também precisavam disso, que tinham esse sentido, assim como vocês escreveram aqui no chat, cada uma com o seu sentido de surfar. E foi aí que eu criei, então, o primeiro desafio online de surf durante a pandemia, né? Que hoje se transformou no Clube Surf Nelas. E aí eu achava que era isso, que eu ia falar, gente, vamos lá, surfar é assim, é isso que eu faço, é desse jeito que é o caminho mais fácil, beleza, né? Só que esse daqui foi o primeiro desafio. Então, assim, eu achava que elas iam falar, "Ah, beleza, Valéria, adorei, aprendi a surfar, né? E aí eu vi a profundidade que era o surf. Então, a Mari, eu sempre coloco a Mari como exemplo, porque ela foi uma das primeiras mulheres aí do surf nelas, né? E ela estava nessa fase aqui, ó, entendeu? Quando ela foi surfar a primeira vez. Ela estava nessa fase. E o surf transformou completamente essa mulher. Ela é outra pessoa hoje, né? Assim como a Fê. A Fê, ela começou grávida. Ela me mandou mensagem perguntando, Valéria, posso entrar no desafio grávida? Falei, olha, se seu médico deixar, beleza. E ela foi e surfou grávida. Ela conseguiu pegar onda grávida. E isso significou para ela esse autocuidado, essa priorização, esse desafio, independente da situação que ela estava vivendo. E aí, o que acontece? Tudo isso que eu sinto é dentro do mar.
tá? Então, quando eu me conecto com o mar, eu sinto muitas coisas. E aí eu senti que eu precisava fazer isso, né? Então, eu vi antes disso tudo acontecer, essa comunidade de mulheres, né? É, eu entendi que o surf, para a mulher, principalmente, para o homem também, mas para a mulher, ele vem muito nessa potência como uma terapia, terapêutico, na verdade, que ele cura outras coisas além de ser um estilo de vida, além de você fazer um esporte, ser mais saudável, né? E aí não teve jeito, gente, porque quando você vê as coisas, não tem muito o que fazer, né? Aí fala, caramba, o que que eu faço agora? Porque não tem mais caminho de volta. Então, o que que eu tive que fazer foi isso aqui. Eu saí da Amazon, né? E aí mergulhei 100% do meu tempo assim no projeto do Surf Nelas. E aí hoje a gente já é mais de 3.000 mulheres que entraram na comunidade Surf Nelas, né? Então o surf ele me transformou, né? Eu falo que essa engenheira tímida, porque ele foi todo esse trajeto que fez eu ser quem eu sou hoje, né? E estou ainda evoluindo graças a isso, graças a essa conexão com o mar e com a permissão de ter uma vida alinhado com o que vem para mim, tá? E é isso que eu quero que vocês comecem a descobrir. Conseguir abrir um pouco esse canal de essência, porque os nossos sonhos, eles não são besteira, né? Então, quem tem um sonho, ele não é besteira. Ele é quem você é quem você, às vezes, veio, é o que você veio fazer aqui. Então, uma mulher que aprende a surfar, ela consegue liderar a própria vida, né? Porque ela confia em si mesma, ela escuta a sua intuição e ela encontra coragem, né? Porque precisa de coragem para criar a sua própria história, né? Longe das expectativas e dos padrões de quem tenta dizer quem ela deve ser. Então, o movimento Surfinelas, ele nasce dessa força e dessa liberdade. Ele é muito mais do que aprender a surfar, tá? Porque o Surfinelas, ele não é a Valéria, né? Eu só tô aqui juntando tudo isso aqui. Mas ele vem dessa força da mulher que ela precisa escutar, aprender esse poder feminino, que é escutar a própria intuição. Que a gente é muito aberta para isso e deixa isso como se fosse uma coisa ruim. E não é verdade. Então, o propósito maior de tudo é a conexão, tá? Então, aqui dentro do Surfinelas, o meu propósito com vocês é que vocês consigam, em algum momento, sentir a conexão com isso, né? Que é sentir esse fio invisível que, que ele vem a partir da força do amor incondicional da natureza, né? Ele traz a energia da onda e a... Peraí, é que isso daqui eu escrevi hoje de manhã. Eu vou ler o que eu escrevi, ó, tá aqui. Então, assim, gente, as mulheres que são apaixonadas pelo mar, elas têm essa sensibilidade, tá? O propósito é a conexão com o amor incondicional da natureza e a força e a energia da onda que traz esse poder para cada mulher que se sente bem no mar, que se sente à vontade e confiante no mar. Esse que é o propósito. É a gente chegar nessa conexão profunda com o universo, tá? Essa menina aqui é a Carol. Eu conheci ela nas Maldivas. Ela estava pegando várias ondas lá. E depois eu conversei com ela, tem até um post dela. Ela superou um câncer de mama e ela teve de novo esse ano, né? E ela encontra no surf essa força para lembrar quem ela é, a mulher potente que ela é, independente do que aconteceu com ela, ela seguir a vida dela, tá? E aí eu digo isso para quem está aqui hoje, que chegou o momento de você fazer isso acontecer, de você permitir que isso aconteça. Porque aquilo que eu disse, né? Quando uma mulher quebra uma barreira, ela abre o caminho para muitas outras que vêm em seguida. Então, essa aqui é a Alcina, ela tem 71 anos, gente, essa mulher é o máximo, tá? Ela saiu do Pará sozinha para ir surfar lá no Rio de Janeiro e conseguiu pegar suas ondinhas, enfim. E essa viagem aí significou muito para ela também. E o que que acontece, gente? O medo, né? O medo, quem que tem medo aí, né? A gente tem medo de tudo, eu tenho medo de tudo também. E o medo, ele protege a gente, mas ao mesmo tempo, ele não deixa você sentir isso. Ele não deixa você sentir a conexão.
quando a gente está presa no meio da ansiedade, nas nuvens mentais. E eu entendo que quando uma mulher ela tá na sessão, que eu falo assim, numa sessão que você realmente sai totalmente livre ali, que você conseguiu fazer o que você queria dentro do mar, que seja na espuminha que for, mas que você está sentindo livre, solta, né? Você consegue sentir isso que eu estou falando. E aí é preciso o quê? Soltar o controle para encontrar esse poder feminino de volta. Então, o nosso poder feminino, ele fica muito abafado por conta das demandas do dia a dia, né? E do jeito que a gente vive, não tem jeito. E ali no silêncio do mar, a gente consegue encontrar esse fio de novo, esse poder, essa força. Então, essa conexão, ela é inexplicável aos nossos olhos. Então, não adianta eu ficar aqui falando, né? Só quem surfa que vai saber. E cada pessoa vai sentir de um jeito. Mas ela é sentida bem no nosso coração. Então, não adianta eu te explicar. Você precisa sentir, é só sentindo que vai. E não adianta forçar também. Você precisa estar aberta para sentir isso, tá? Então, é, eu quero que vocês se permitam viver isso, porque é seguro. Né? A gente acha que é inseguro, porque a gente escuta muito do mar, que o mar é perigoso. Não, ele é perigoso para quem é inconsequente. Então, ai, não sei nadar. Você consegue também. Você consegue ir onde dá pé, você consegue com ajuda, você consegue sentir essa conexão, mesmo no rasinho. Às vezes, mesmo sentada, você não precisa nem pegar uma onda. Depende do seu desafio interno. Então, eu queria que vocês colocassem aí no chat. O que que vocês sentem, né? O que que o surf ele pode significar na vida de vocês? E aí, também, né? O que que o surf significa? Ah, ele significa liberdade, ele significa paz, ele significa desafios. Deixa eu ver aqui com vocês o que que ele significa. Deixa eu ver aqui, daqui a pouco eu vejo as dificuldades. Então, eu senti essa sensação incrível, liberdade, né? Natureza, vida, consciência, superação de medos, capacidade de romper barreiras, né? Diversão, porque tem que ser engraçado, tem que ser divertido, tem que ser leve, né? Autorrealização. Beleza, né? A gente quer muita coisa, mas o que realmente a gente tem feito nos últimos meses, nos últimos anos, nas últimas semanas, nos últimos dias, para tornar isso uma realidade? Para a gente realmente falar assim, olha, eu estou disposta a sonhar, beleza, é o primeiro passo. Depois eu estou disposta a fazer acontecer, né? Então, é isso que começa a abrir. E por que o surf, né? Porque quando você, como eu disse, quando você consegue ter essa prova de uma coisa que é simples para algumas pessoas, que é pegar e surfar e ficar de pé, mas o significado disso tudo, ele começa a abrir a sua vida para outras coisas. Então já teve gente que mudou de carreira, já teve gente que se separou, né? E aí teve gente que já encontrou uma outra pessoa porque se priorizou. Começa a abrir formas de se falar assim, meu, eu não quero a vida do jeito que ela está, eu quero uma coisa diferente, eu quero uma coisa melhor. E eu estou disposta a fazer isso, né? Ó, quando eu surfei as 2 aulas, senti liberdade, senti que nada mais importava, minha aparência, por exemplo, exato. Porque eu estava genuinamente muito feliz. É como brincar com uma criança, né? Eu sinto muito isso. Você volta a ser criança. É que nem volta, é a criança que está lá dentro da gente, que a gente deixa muito abafada por conta das responsabilidades, sabe? E é isso, eu também acho que toda mulher que pega uma prancha embaixo do braço, né, ela já fica, anota mais, põe mais 10 pontos aí na beleza. Porque é essa alegria de viver que tipo, emana dela. Aí eu te pergunto também. Então, até quando a gente vai esperar? Até quando a gente vai esperar? Vai esperar o quê? O tempo passar mais? Ficar mais velha, né? Porque isso é uma verdade. A gente vai ficando mais velho, o tempo vai passando. E aí vai desanimar mais ainda, né? Por que que tem que esperar alguma coisa? Então, as pessoas às vezes me procuram e falam, eu queria, mas não é o momento. Eu queria, mas não é agora. Eu queria, quando é a próxima? Quando é lá para frente? Porque fica sempre no sonho, né? Agora a gente vai começar a puxar esse sonho para ele viver, né?
Eu sempre coloco a Carla, que ela é o máximo, né? A Carlinha, ela realmente internalizou o estilo de vida do surf. Então, ela começou com 58, ela fez 60 já. Essa mensagem aqui é do ano passado, né? Mas é bem isso, ó. Conheço gente legal, estou junto com a natureza, faz bem para a alma, né? Então você está pronta para realmente viver alinhada com quem você realmente é, se escutar mais, escutar os seus sonhos? Se sim, coloca aí, gente. Hashtag bora surfar, bora fazer esse negócio acontecer, tá bom? Porque toda mulher pode surfar, independente da sua idade, independente de qualquer coisa. E agora eu queria mostrar então a parte é, mais técnica, tá bom? De como é que a gente vai conseguir então ser livre, né, e confiante para se conectar no mar. Então, o propósito de vocês é que vocês sintam isso no mar com muita frequência, né? E como é que você consegue fazer isso? Não tem jeito, né? O surf, ele é físico. A gente está lá no mar, a gente está remando, a gente está subindo, a gente tem uma exigência física. Mas ele também, ele tem uma parte que é fluida, que é um movimento suave, né? Então ele não é força bruta, ele não é bruto. Ele tem um jogo de equilíbrio. E aí, para isso, tem as técnicas de surf e a parte física, que é um pilar que, se você domina, você se sente bem no mar. Poxa, eu sei o que eu estou fazendo, eu estou dominando isso daqui, beleza. Só que não adianta nada você ter essa parte técnica se o mental ele está enfraquecido. Se você tem vergonha do seu corpo, eu sei tudo, mas eu morro de vergonha. De passar vergonha. Eu vou errar lá e vão dar risada da minha cara. Ou então eu não consigo achar que sou capaz. Eu estou naqueles dias que, né, não me sinto bem, enfim. A nossa parte emocional e mental, ela tem muitas travas. Então, eu já conheci gente ótima na parte técnica e tal, preparadíssima, só que não confiava nela mesma, aí não conseguia fluir, né? Então, essa parte também é um pilar que a gente trabalha. E o outro pilar é a comunidade de mulheres, né? Porque juntas aqui a gente se tem uma sincronicidade muito maior e uma apoia a outra. Então, essa comunidade faz com que essas travas, toda essa parte, ela fique mais leve para começar a deixar o surf fluido na vida de vocês, tá? Então, vamos para a parte técnica, né? Hoje aqui eu circulei o drop, que eu vou passar um pedaço da técnica do drop, resumido, né? Porque senão vai ficar muito tempo aqui. Mas o que que é a técnica do surf? Ai, como é que aprende o surf, né? Porque assim, se a gente vai lá direto no mar, beleza, dá para fazer? Dá para fazer. Mas vocês viram aqui quem já surfa. É complexo. Não é complexo de ser difícil, é complexo de você entender o surf. Então, qual prancha que eu vou usar? Né, eu, no começo, eu fui com a prancha totalmente que não era para iniciante. Demorou pra caramba, né? E aí tem, tipo, quilhas, equipamentos. O que que é o melhor para mim? E às vezes você tá numa prancha que ela tá te travando a evolução. Então, tem níveis de prancha também, de acordo com o seu nível no surf. Mudar uma prancha, às vezes, pode te é, deixar presa ou pode te soltar também. Então, entender os equipamentos é super legal para você se preparar para ser mais confiante, porque você está com a prancha certa para o seu nível, né? Aí, outra coisa que é importante também, a leitura de ondas. A gente fica muito desconectado do universo, né? Da natureza, enfim, né? Não sente mais o vento. E o mar, ele faz a gente se conectar com isso. Então, entender o mar, entender a leitura de ondas, onde que a onda está quebrando, onde que ela vai se formar. Qual a maior probabilidade de pegar uma onda que vai para a direita ou que vai para a esquerda? Tem algumas coisas que são os conhecimentos que são simples, mas que se a gente aprende, começa também a interferir na nossa confiança. Então, tudo isso aqui é para te dar confiança. E aí a gente pega essas coisas, geralmente faz o quê? Transfere tudo para um professor e fala assim: ó, você vê para mim o melhor dia, você vê para mim o melhor mar, você decide a vida para mim. E aí, em vez de ter a confiança, tem a dependência, né? E aí aqui no Surf Nelas não tem problema nenhum. Se vocês forem surfar com o professor, não tem. Mas o que eu quero que vocês estimulem sempre é o poder é meu. Eu tenho o poder de escolher. Eu quero decidir o que é bom para mim. Então, qual que é o melhor mar se eu estou começando? Ou se agora eu quero ir para um avanço? Até onde que eu vou?
né? Então, tudo isso tem um módulo que chama Surf Start 10X, que a gente faz toda essa parte teórica, né, do surf. E aí tem as técnicas, que é aquele passo a passo que eu estava falando no início. Então, o que que é a técnica surf nelas? É o passo a passo dos movimentos, né? Então, como é que faz o movimento do drop, que é subir na prancha? Como é que eu faço o movimento da base do surf? Quem já assistiu Se Joga no Surf já sabe, que eu passei isso lá também. Quem é do clube sabe o que que é. Porque a gente faz os movimentos que não são intuitivos no mar, né? Você só faz em cima da prancha naquele momento. E, e como a gente aprende, geralmente, nas aulinhas de surf, no surf básico ali, são movimentos que impedem a pessoa de evoluir. Eu vou mostrar um pouquinho mais para frente. Então, tem um passo a passo que os surfistas fazem, né? A gente conseguiu destrinchar um movimento no passo a passo. Um, dois, três, quatro. E aí você aprende já essa forma contra-intuitiva para tudo, até para pegar onda na remada. Tem tipos de remada que você usa a longa distância, a curta distância, a remada do drop, o que que tem que fazer, são detalhes que fazem toda a diferença no mar, tá? E são coisas simples, mas que fazem a diferença. E aí, como é que eu aprendo se no mar é tudo rápido? Uma onda é muito rápida e tem toda aquela emoção. O nosso cérebro, o nosso corpo, ele aprende por simulação, né? Então a gente simula e repete para que fica, opa, peraí, o meu movimento é esse aqui, é isso aqui que eu tenho que fazer. Quando for para o mar, lembrou, tá? E mesmo assim, é, a gente comete erro no mar. Não adianta. Então tem uma análise dos erros e aí como corrigir. O que que é um erro no drop? Eu vou destrinchar mais. Por exemplo, subir de joelho. Não sei quem que aí já surfa que sobe de joelho, apoiando. Então, por que que sobe de joelho? Porque o cérebro da pessoa, o corpo dela, tá achando que é o mais seguro colocar o joelho primeiro. E aí, de colocar o joelho, você cai. Entendeu? Então, tem que mudar essa percepção. Então, tem exercícios de correção dos erros, né? Para que tudo isso fique bem fresquinho na mente, para a gente aplicar no mar. Quando a gente consegue conectar tudo isso, fica muito mais fácil surfar, tá? Então, qual que é a trava? Deixa eu tirar isso aqui da frente. Né? Então a trava está aqui. Então, você, se eu te falar, olha, vamos abrir a câmera aí, faz o movimento, às vezes não vai conseguir fazer em casa, né, o movimento, sem fazer os erros. E aí, como é que você acha que no mar você vai conseguir? É tipo assim, muita tentativa e erro, né? Porque a gente não consegue nem falar, faz aqui, não consigo, faz aqui, não consigo. Aí no mar você quer toda a emoção, tem a desequilíbrio na prancha e tudo mais, né? Então, o que que eu vejo? E acontecia comigo também, porque apesar de eu surfar já há mais de 20 anos, os meus 10 primeiros anos foi assim, paradona na evolução, não sabia o que estava fazendo, né? Porque eu não conseguia entender o que era isso. Então, esses erros aqui, eu tenho um videozinho já que vai explicar direitinho eles, mas geralmente, né, a gente faz, por exemplo, esses três são os clássicos aqui, colocar o joelho apoiando, isso dá um desequilíbrio na prancha, ou o quadril mais alto do que a cabeça. Se você pegar foto de surf, do primeiro surf, vai ter isso aqui clássico, né? Que a gente abaixa a nossa cabeça ao invés de abaixar o corpo. Eu vou explicar como é que faz. E aí, às vezes, a base está muito fechada, muito aberta também. Isso causa quedas no mar. Então, olha só. é, Eu recebo isso toda hora, gente, tá? Então, eu sigo a página de vocês, estou me encorajando. Hoje eu fiz minha primeira aula de surf e não consegui ficar de pé. Será que é normal? Será que é, né? Eu tava com mais medo, eu tava com medo de cair de mau jeito. Então, é aquilo que eu falei, é o técnico junto com o mental, tá? Porque a pessoa não percebe o que que é que eu tô fazendo de errado, né? E aí chega lá no mar, dá aquele branco, né? Então, tipo assim, beleza, o que eu tenho que fazer aqui? Eu não sei, é muita emoção. E aí a pessoa cai, aí se ela for de novo e não conseguir surfar, pode ser que aconteça isso, que vai culpar, que é o corpo. Ah, é porque eu tô com sobrepeso, é por causa da minha idade, ah, é porque eu não vou muito pra praia, ah, é porque eu sou ruim mesmo, né? Aí ou a pessoa fica lá dependente do professor, se achando tudo isso ruim, ou ela às vezes desiste. Então, o que que acontece? O treino, né, tem a parte técnica, agora a parte física.
Então, assim, quanto mais, é claro que você não precisa ser uma super atleta para surfar, a gente consegue com qualquer peso, qualquer corpo, mas quanto mais você preparar o seu corpo, melhor, né? Porque você vai entender o movimento, mas quanto mais você habilitar o seu corpo para fazer esse movimento, melhor, né? Então, às vezes a gente precisa de força no braço, um músculozinho lá que a gente usa para dropar. Ah, eu não faço nenhum exercício parecido com um drop. Aí você chega no mar, você vai fazer a primeira vez no mar, ele. Aí, às vezes, você quer fazer a base do surf, mas a mobilidade está comprometida, então tem que trabalhar um pouquinho a mobilidade, tem que trabalhar a consciência corporal, tá? E aí é por isso que eu englobei tudo isso no treino surf body, que é o surf treino para mulheres, né? Yoga para surfistas, para trabalhar a mobilidade e respiração. A ginástica flow surf, que é uma ginástica que o Filipinho Toledo faz, os atletas fazem, porque tá muita transferência para o surf, ele é transferência de movimento, tá? E aí também a parte da meditação, de conexão com o mar. Aí o que que acontece? Você treina e aplica no mar. Você treina e aplica no mar. Se você fizer isso, né? Se você fizer isso, é certeza que você vai conseguir evoluir, tá? Sem isso, você fica perdida. Não é treino, eu preciso fazer um monte de treino físico. É entender o movimento, é ter consciência do que você tem que fazer com o seu corpo para você ficar lá. Porque senão você fica muitos anos para evoluir. Você faz um movimento que não deixa você fluir na onda, tá? Aqui, ó, sempre falar, ó. Sempre caía no drop, a vida toda sendo zoada. Eu não sei por quê, né, que tem que zoar a pessoa que tá caindo no drop. Enfim, uma frustração enorme, né? Ela, depois que eu assisti a aula, aprendi esse treino e estou arriscando manobra, surreal. Então, tipo assim, por que que a mulher tem Você que vai ser. começar a Oh, dropar. peraí, antes disso, deixa eu falar. É, por que que a gente também tem que ter esse peso, sabe? De acertar. É uma coisa assim que é difícil às vezes. Por isso que tem que trabalhar muito a nossa mentalidade para não se deixar abalar por isso, né? Porque dessa mensagem aqui, para mim, o que mais me choca é isso, sendo zoado, como se tivesse uma obrigação de ser boa no surf, né? Enfim, agora eu vou passar para vocês, então, a técnica do drop. Você vai começar a dropar já olhando para a parede Peraí, da onda. Você vai olhar para onde você quer ir. Porque o surf, ele começa no olhar. Você olha e o seu corpo te obedece. Eu olho para a direita e logo a minha cabeça automaticamente segue o mesmo movimento. E depois os meus ombros e depois o meu corpo. É tudo automático. A não ser que você queira ir para baixo, você, por favor, não olha para baixo, tá? Não vai dropar já olhando para baixo. Você vai olhar para a parede da onda, porque isso já vai te levar exatamente para onde você deve ir. E lembre-se, você tem confiança. Então a cabeça erguida sempre, nunca a cabeça para baixo. O drop é um instante decisivo, por isso você tem que prestar atenção no que eu vou falar. Primeiro, os principais erros que as mulheres cometem no drop. Pisar muito com o pé de trás na prancha. Então você deixa o seu peso muito no deck da prancha. O peso no pé de trás, ele freia a sua prancha e por isso ou você atola ou muitas vezes você acaba não entrando na onda. Mas por que que você faz isso? Quem tá com medo, geralmente o que faz, né? Qual que é a linguagem corporal de quem tá com medo no surf? Ela vai frear. Tipo, eu quero dropar, mas eu não quero dropar, então deixa eu ir, mas eu tô com medo, então eu volto. E no surf não tem isso de eu vou, mas eu não vou. Eu quero ir, mas eu não quero ir. Não existe isso. Só tem o vou, porque senão você vai fazer o movimento errado e vai acabar caindo, exatamente o que você não quer. Segundo, levantar primeiro o quadril e só depois levantar a cabeça. Então o quadril fica mais alto do que a cabeça. E por que que isso é ruim? Porque o seu centro de gravidade, ele muda. O que que é o centro de gravidade, gente? É onde fica a maior massa do meu peso. E quando eu faço isso de levantar o quadril depois da cabeça, o que que acontece? Meu centro de gravidade muda e eu acabo embicando a prancha, caindo de cabeça. Ou então você acaba caindo de lado também. Outro erro que é muito comum é dropar apoiando o joelho primeiro. Porque esse movimento ele é muito intuitivo. Então você acaba deixando esse movimento errado fixado na sua mente. Quarto erro, dropar com os pés no sentido da longarina da prancha. Os pés precisam estar paralelos e não na mesma direção
direção que a sua prancha. Quinto, não remar o suficiente e querer subir antes de entrar na mesma velocidade da onda. Aí é caixote na certa. E por que 99% das mulheres fazem isso? Quem aí sabe? O movimento do surf só se faz em cima da prancha, naqueles poucos segundos que você está em cima da prancha, lembra? Se você não parar para aprender o que deve fazer, o seu corpo vai fazer o movimento que está intuitivo para ele, que ele acha que é o certo. E assim, as mulheres acabam repetindo o movimento errado em cima da prancha por anos e não conseguem evoluir. Mas agora eu vou mostrar o movimento certo. Vamos lá. Você vai remar, empurrar a prancha para baixo, ou seja, esticar os seus braços abrindo bem o peito. E o joelho, ele vem de lado, ele não vem de frente, tá? Ele vem aqui de ladinho, o que permite que o meu outro pé entre aqui, embaixo de mim, sem que eu tenha que levantar o meu quadril. Veja bem, o meu quadril continua mais baixo do que a minha cabeça o tempo todo. Quando você coloca o seu joelho para frente do jeito mais intuitivo, isso obriga o seu quadril a ir mais alto que a sua cabeça. Deu para entender? Agora eu vou repetir aqui o jeito certo. Remou, empurrou, o joelho foi de lado e foi. Veja como o meu centro de gravidade fica o tempo todo no meio e em cima da prancha. Deu para entender? Vou fazer de frente agora. Empurrou, estica os braços, puxa o joelho e traz o outro pé, deixando o quadril baixo o tempo todo. Olhem a diferença do drop convencional, quando o meu quadril fica super alto. É um simples detalhe de você virar o joelho, mas é algo assim gigantesco na sua evolução no surf. Como eu disse, é tudo simples e fácil, porém é importantíssimo você saber o que você está fazendo. E sozinha você vai passar anos e anos tentando descobrir por que é que você está caindo tanto da onda. E no surf tem detalhe em tudo. O que eu chamo de detalhe, né? A gente chama na verdade de atalho. Tem atalho para tudo. É atalho para dropar, é atalho para remar, é atalho para se equilibrar, é um detalhe para você dar um joelhinho e passar para outside, é um detalhe para você cavar, que é para você virar sua prancha e tentar fazer alguma manobra e por aí vai. São esses pequenos detalhes, esses pequenos atalhos que dividem as surfistas do verão que nunca chega da surfista confiante, que sabe exatamente o que deve fazer no mar. São esses detalhes que fazem você parar de perder tempo, parar de dar cabeçada. E olha, eu falo isso por experiência própria, tá? Foi isso que mudou o meu surf de patamar. E aconteceu comigo, aconteceu com a Carla, aconteceu com a Cíntia e com diversas mulheres do Clube Surf Nelas. A evolução vem de uma forma assustadora, até mesmo para quem nunca tinha surfado. Então você pode pegar duas cadeiras iguais, drop das cadeiras é fácil, é exatamente para você fazer de qualquer lugar, principalmente da sua casa. Não tem mais aquela desculpa, ai, não tem academia, ai, não tem lugar, ai, não tem equipamento. Cadeira você tem, né? Cadeira todo mundo tem, né, gente? Cadeira permite que eu traga meus pés para baixo do meu corpo, como eu te expliquei na técnica do drop. Então vamos lá pro exercício. Remei. Quando eu for ficar de pé, eu olho para onde eu quero ir, estico os braços e empurro a minha cabeça lá para cima. Lembra do lance do joelho? Eu puxo ele de lado e trago o outro pé e já caio na posição. Qual posição, gente? Qual posição que vocês acham que tem que cair? A base do surf na sainha. Essa é a posição. Então eu dropei, estico os braços, empurro a cabeça, trago o joelho, base do surf na sainha. Ó, vou fazer aqui para quem é regular. Estico os braços, levanto a cabeça, entro na base do surf na sainha. E agora espelhado para quem é goofy. Estico os braços, levanto a cabeça, entro na base do surf na sainha. Sempre olhando para a direção da onda, a direção que eu quero ir. Eu não quero ir para baixo, então eu vou olhar para onde a onda está indo. Você pode fazer esse exercício de 8 a 10 repetições por 4 vezes. Lembrando que a cabeça é o tempo todo mais alta que o quadril, tá? Esse é o segredo. Corpo agrupado. E aí, gente, vocês estão gostando? Tá fazendo sentido para vocês o que eu tô explicando? Deixa eu ver aqui o chat rapidinho. A gente já, ups, já ir para a próxima parte. Beleza. Não tem problema o pé não ficar 100% paralelo no drop. Não, não tem, tá? Não tem problema não. Você vai ajustando ele dessa forma mesmo. O da frente, geralmente, eu deixo bem paralelo, tá? Eu deixo assim, na verdade. Peraí. Então, o da frente, às vezes, eu deixo um pouquinho inclinadinho, né? E o de trás, na rabeta, eu deixo ele bem paralelo. Então, vamos lá. Gente, a outra parte, né, que faz a pessoa ser confiante, como eu estava falando, é a parte da mentalidade. É esse monte de coisas que passam na nossa cabeça e de questões ancestrais, de questões atuais, de questões hormonais. Então, a mulher tem um monte de coisa.
E aí a gente tem que, então, começar a entender essa mentalidade da surfista, né? Porque os surfistas, essas pessoas que conseguiram, essas mulheres que conseguiram, elas têm uma certa mentalidade, né? Elas conseguiram ultrapassar alguma coisa de quem não conseguiu ainda, né? Então a gente tem que aprender sempre com uma com as outras. Então, o que eu entendo, o que a gente precisa fazer para ter a mentalidade surfinelas, né? É o quê? Olhar para as emoções, a gente entender, né? Acolher e superar. Então, por exemplo, eu quando viajo, às vezes eu viajo para outro lugar, uma praia diferente, ou se eu estou um tempo parado e vou voltar, a primeira vez que eu entro no mar, eu, às vezes eu não pego muita onda. Eu falo, nossa, aí eu começo a vir, querer vir aquelas coisas, nossa, por que você não está pegando, né? Ai, você já surfou coisa maior que isso. Aí eu começo a conversar comigo mesma, né? Então, assim, olha, eu tô aqui. Tá tudo bem, só de você ter entrado já é muito legal. Você tá assim porque, meu, faz tempo que você não surfa, olha só, um lugar novo. Eu começo a conversar comigo mesmo, me acolhendo, sabe? Ao invés de ficar me criticando, né? E aí a gente tem que também entender que é isso, é transformar esse medo em coragem. Né? Baseado no processo que a gente enxerga lá na frente. Então, eu enxerguei que isso é um sonho, eu enxerguei que eu tenho um sonho de fazer tal coisa. E às vezes esse sonho, ele tem um processo para acontecer. A gente já quer a coisa acontecendo de uma hora para outra. E aí não acontece, a gente fica lá se cacetando, né? Sou ruim, meu Deus, eu devia ter feito outra coisa, né? Enfim. É, em transformar essa vergonha, né? Então aquela pessoa ali que mandou mensagem falando, eu fui muito zoada, e ela provavelmente sentia vergonha. Em respeito ao processo, né? Por que está sendo zoada se você está tentando, né? Então, assim, é começar a mudar um pouco a mentalidade, para não deixar que o externo te atraia. Porque quando uma mulher, por exemplo, já chegou a agir, eu até mostrei ela uma foto, ela me falou assim, quando ela foi surfar, ela estava com sobrepeso, aí ela falou pro marido, ela falou pro personal dela, eu quero surfar. As pessoas deram risada, né? Risada da cara dela. Aí ela conseguiu surfar, depois levou toda a família tá na vibe agora de surfar juntos e tudo mais. Então, assim, ela ela conseguiu ter a mentalidade surfinelas, porque ela conseguiu não se abalar pelo que ela recebia. Aquilo que ela tinha dentro dela era mais forte que isso, né? E aí, principalmente, que vem essa parte, surfar no seu nível. Um preparo para cada nível e vai avançando aos poucos, não precisa atropelar. Então, às vezes, quem tem marido, namorado, né, ou amigos que surfam, os homens eles vão às vezes mais rápido na questão de medo, na questão de preparo. Eles têm um outro tipo de corpo, outro tipo de mentalidade também, né? Tem a competição entre eles. E às vezes não dá para você ir na mesma praia com seu namorado, né? E não tem problema nenhum você começar numa espuminha, entendeu? E às vezes eu vejo gente que namora com surfista mais avançado, que ela morre de vergonha porque vai começar num nível menor, entendeu? Então, assim, é isso que. Por que que tem que ter vergonha? Porque ele acha alguma coisa? Não, eu quero fazer isso, eu tenho um propósito de fazer isso, tá? Então, como é que a gente pode melhorar? Então, tem a questão de crenças limitantes lá dentro do clube, também tem essas partes, a gente fez várias aulas com profissionais, psicólogas, para falar sobre isso, né? Exercícios de mentalização, então, a meditação, conexão com o mar, esse estado de presença que a gente desenvolve tanto no surf quanto na yoga, né? E exercícios de respiração e apneia. Então, quando a gente controla a nossa respiração, e a apneia também explica sobre isso, você consegue ter mais confiança em você, porque você descobre que você consegue ficar muito mais tempo do que você imagina sem tomar o ar, né? E está muito longe ainda de acontecer alguma coisa. Então, o que que acontece aqui? Né? Quando a gente tem medo de surfar, evitar, ou qualquer medo, né? Evitar é o pior caminho. Então, assim, parar de surfar é o pior caminho. Por quê? Quando a gente surfa, o momento que você conseguiu, ficou em pé na prancha, você também ativa umas áreas do seu cérebro e também os hormônios, né? Neurotransmissores, que fazem você esquecer da própria ansiedade e do próprio medo, sabe? É muito interessante. Então, você vai fazer o quê? Você vai acolher ele e vai seguir um passo a passo. Vai começar aqui, ó, de baixo, começar do low.
E tá tudo bem. Porque é importante a gente se manter aqui nessa linha. Não sei se vocês já viram esse gráfico do flow, né? O flow é o estado de presença, de felicidade, é quando a gente consegue estar aqui. Ela tem a ver com os desafios da vida, né? Vamos dizer que aqui é o mar, né? Mas pode ser da vida também. E as suas habilidades. Então, às vezes no começo, só de estar aqui já é um desafio, de começar é um desafio, de falar para alguém que está assistindo uma aula assim é um desafio, né? E aí você veio aqui, teve um pouco de conhecimento, de skills. A partir disso, você foi surfar. Se você se jogar lá no mar, cavadão, gigante e tal, meu, você vai ficar com ansiedade, você vai ficar com medo. Você não tem habilidade para isso. Você atinge um pouquinho mais de habilidade, então vamos lá, comecei na espuminha. Beleza, fiquei de pé, tá bom, não fiquei, continua aqui. Ah, agora eu fiquei de pé. Se eu parar aqui e não tiver nenhuma skill, você vai ficar é, entediado. Então você precisa ter um desafio junto com habilidade, um desafio criando habilidade, desafio criando habilidade. E aqui isso o surf é infinito, porque você nunca está bom o suficiente. Você vai estar sempre aprendendo, não tem jeito, né? Isso que é a magia do surf também, porque é isso que faz você ficar aqui, tá? Então aqui eu trouxe o exemplo da Amanda, né? Porque a gente fez um curso de apneia do Destrave Sua Mente, que no clube, e ela eh, na simulação aqui no Zoom, ela começou a ficar desesperada, né? E aí foi tão interessante porque a gente fez ressignificação de crenças junto com a psicóloga e depois os exercícios de apneia e aí ela conseguiu entrar no mar. Ela não entrava no mar há muito tempo por causa disso. E aí depois a gente conversando com ela também foi porque ela descobriu isso, porque sei lá, uma avó dela tinha falecido a partir de afogamento. Então ela tipo tinha isso dentro dela, muito doido. Foi muito legal. E aí o terceiro pilar, né, que é o que eu tenho mais orgulho, que é essa comunidade de surfistas, né, que eu chamo de movimento, né, das mulheres empoderadas pelo surf. Então a gente está presente em todos os estados do Brasil, né? E as mulheres do surf, elas recebem as pulseirinhas para cada nível, vou explicar isso melhor. Então vocês podem se perguntar, mas como é que eu vejo as meninas, né? Vejo tanto encontro, se tudo isso aqui é online, né? Por conta disso, a gente tem os grupos separados por estado, com mulheres que têm o mesmo propósito, né? Então elas marcam de se encontrar, fazem amizades, estão abertas a isso. Teve um festival aqui de Sul-Americana esse ano. As mulheres do clube fizeram um time em Santos, elas ganharam lá, enfim, muito doido. Foi muito legal. E aí, por exemplo, aqui é a Fê, né, que mora em Brasília. Essa é a nossa rede de apoio, porque é isso, é uma mulher torcendo pela outra. Na verdade, ela tinha se separado, depois ela estava usando o surf pela primeira vez para, tipo, sair de casa depois de uma separação. Então foi muito bonito ver isso aqui. Vamos lá, gente. Como que é a jornada das surfistas? Se vocês não conhecem, se vocês não viram ainda como funciona aqui no Surf Nelas, é assim. Eu digo que a pessoa chega à faixa branca quando nunca surfou, mas já é surfista, porque ela está querendo aprender, né? Então ela vai entender o que que ela faz, o que que ela precisa saber de técnica para ficar de pé na prancha, né? E pegar onda. Beleza, peguei a onda. Ah, subi na primeira vez? Agora é a hora de aprimorar o drop. Então você vai aprimorar o drop, né? E vai receber os atalhos para você conseguir começar a pegar onda sozinha, né? Sem um empurrão. Geralmente a pessoa aqui, ela às vezes fica de pé, mas está com um empurrão. Depois da faixa azul, você vai começar a entender o que que eu preciso fazer para ir para o outside, pegar onda na remada. é, não, na verdade, aqui ela é faixa azul. Então, depois que você virou faixa azul, você começa a entender o que que eu preciso fazer para pegar a paredinha da onda, para fazer o lip base, para subir e descer na prancha, né? E aí sim começar a fazer as principais manobras de surf, as primeiras, né? Cutback, enfim. E você vira a faixa preta. Então, a Cíntia que eu coloquei lá no começo, era isso. Ela não pegava a paredinha mesmo fazendo aula há 2 anos, né? E aí, como é que você pode simular os movimentos do surf? Como é que eu uso? Que é o Gustavo, meu marido, que ele é o responsável técnico do clube, né? Ele passa a parte técnica.
Você pode simular no solo, na pranchinha de equilíbrio ou no skate simulador. Esse daqui, por exemplo, é um movimento da aceleração. Você pode ver que é idêntico. Ah, eu não coloquei do mar, mas eu tinha colocado antes. Enfim, é idêntico ao que você faz no mar. Então você simula e automatiza esse movimento, tá? Precisa de equipamento para começar? Não precisa. Mas se você tiver, você pode potencializar o treino, fazer uns treinos de forma diferentes. Esse daqui, a Belle, eu sempre mostro ela, porque foi muito interessante. Ela surfava há um tempo já, ela foi aluna do clube, e ela surfava com as pernas paralelas, né? Que é um erro da base do surf. Que quem é do clube sabe, quem tem essa técnica da base do surf, que é do equilíbrio. E isso faz a pessoa não conseguir pegar a paredinha da onda inteira, ela trava a pessoa aqui. Ela treinou e aí ela conseguiu esse simples ajuste no joelho, né, essa consciência que ela não conseguia fazer, aplicar no mar. Aí já passa a pessoa para o próximo nível, não tem jeito. Mudei minha vida. Eu mudei minha vida realmente a partir disso. Eu nunca tinha entrado na água, mas eu queria surfar. Eu tinha muita vontade de surfar. Um mês que eu tava no clube fazendo já os exercícios, na primeira vez já fiquei de pé já. Fiz várias amigas e fui fazer essa viagem, né, pra surfar com as meninas do clube. Fui com a Lari primeiro, depois eu fui com outras 4 meninas e ganhei amigas, assim. E eu era muito sozinha em São Paulo. Muito sozinha. E eu tô me sentindo, assim, abraçada pela comunidade, pelo surf e pelo estilo de vida novo que eu tenho agora. Mariana, eu tenho 33 anos e a minha rotina é muito, muito corrida. E eu vim de uma vida 100% sedentária. Entrei no clube faz 2 meses e na primeira Olimpíada eu consegui já ficar de pé na prancha. E eu fiquei pensando, caraca, se eu não tivesse feito os treinos em casa, se eu não tivesse feito todos os exercícios, eu tenho certeza que eu não teria essa facilidade, de jeito nenhum. Sozinha, de jeito nenhum. Eu acho que nem física, né, nem a parte física e nem a parte psicológica. Porque esse apoio, essa união, né, essa comunidade, foi muito rápido, foi muito rápido. Eu falo, caramba, eu tô conseguindo fazer um movimento. E aí é muito bom. Eu quero continuar, manter minha rotina de treino, manter esse estilo de vida e cada vez mais evoluir. E cada vez conhecer mais mulheres que tenham essa mesma vontade e muitas vezes o medo também, e a gente vai perdendo isso junto. Então é bem isso, né, gente? O medo, ele existe, mas a gente tem que saber lidar com ele. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre o clube, né? O que que é o clube? Então, é isso que eu mostrei aqui para vocês, que torna um caminho mais rápido para a pessoa aprender a surfar, né? Com confiança, porque é a confiança no mar que vai deixar você leve e sem medo para poder se conectar cada vez mais com o que a gente realmente entende que é o principal, que é a conexão com o mar, tá? E aí também é uma comunidade de mulheres, né? Que a gente está presente aí no Brasil todo. Então, o clube é para quem? Para quem nunca surfou, quer aprender, para quem já surfa, né, e ainda sente que pode evoluir, né? Para quem quer ser confiante no mar, mesmo morando perto ou não indo para a praia tanto que gostaria, né? Para ter esse estilo de vida que é o mais importante, porque você ir para a praia um dia só não vale de nada, na verdade, tá? É você realmente ter esse estilo de vida, ter essa mentalidade, ser essa pessoa no seu dia a dia. Isso muda o jogo, tá? Então, o que que tem na comunidade? A gente tem os grupos no WhatsApp aqui por regiões, tá? E tem também uma plataforma onde, para cada técnica, isso é uma novidade também, tá? Porque eu regravei todos os cursos, né? Tá nessa fase aqui até pegar onda na remada sozinha, já vai sair no próximo mês, onde vai ter a técnica, a simulação da técnica, a, a identificação dos erros do drop, da base do surf, de pegar a onda sozinha, de passar a arrebitação, de pegar a paredinha, e os exercícios para fazer no mar, tá? Então, vai ter cada fase, tem o que você tem que fazer no mar para aplicar. Muito legal. Vai ter aqui as metas, né? Então, aqui, ó, objetivo de quem nunca surfou, marcar, né, de ir para a praia, subir na prancha pela primeira vez, se libertar das travas. Então, a gente tem as aulas extras e os encontros no Zoom,
Na aula extra é o quê? Surf Nutri, nutrição para surfista, a Surf Análise que a gente vai ter agora na sexta-feira, o encontro das surfs, que é um encontro parecido com esse, só que com vocês falando muito mais do que eu até, né? Eu faço uma introdução, mas a gente usa isso para se conhecer. E tem o desafio Surf Infalível, que são os prêmios, né? Todo mês tem, vai começar um semana que vem. Então, a gente tem vários prêmios dos nossos parceiros, e é isso que motiva aqui, né? Porque a gente vai seguir o que tem que fazer e vai olhando ali, as mulheres realmente fazendo acontecer e conseguindo. Então, isso daqui é muito motivador para realmente fluir, sabe? E qual que é o valor do Clube Surf Nelas, né? E qual que é a oportunidade que eu tenho aqui para vocês hoje? Então vamos lá. Então, o Clube Surf Nelas, o que que tem incluso dentro dele? Comunidade Surf Nelas, o surf treino para mulheres, as técnicas de surf, o Surf Start 10x, a mentalidade Surf Nelas, a yoga para surfistas e a ginástica Flow Surf. Isso daqui é o curso, tá? Somando tudo, o valor que eles teriam, né? Que vocês não vão pagar isso, é R$ 4.700. Além disso, é, eu vou liberar os bônus, né? Então, o encontro ao vivo no Zoom, Surf Nutri, a Surf Análise. Então, vocês mandam as imagens tanto do movimento no solo, se não foi para o mar, ou se o dia que foi para o mar e conseguiu ter uma imagem, a gente analisa. O curso de skate, né? De surf skate e prancha de equilíbrio. Esse é os princípios básicos para você conseguir usar essa ferramenta. Não precisa ter? Não. Mas quem tem, já tem o passo a passo de como você usar isso. Um curso especial de longboard, os princípios do longboard, que é tipo um balé do mar, né? E o bônus 6, que é o Destrave Sua Mente, que é aquele curso que eu estava explicando para vocês. Gente, isso daqui é maravilhoso. Tem um exercício lindo demais, que é o para ressignificar. Então, o valor de tudo isso, né, é R$ 7.700. Então, na, nessa oportunidade que eu estou fazendo, investimento, né? Então, para vocês saírem do zero, quem quiser entrar na comunidade Surf Nelas, é o acesso anual por 12 de 129, tá? Ou à vista, tem a condição especial, tem um desconto a mais aqui, 1.297. Aí você tem acesso a tudo isso por um ano, tá bom? Então, quem quiser entrar, é uma surpresa que eu fiz aqui para vocês. Então, todo mundo que entrar hoje, né, vai ganhar já a sua primeira pulseira da sua faixa. Ah, eu não sei, não consigo surfar. Você já ganha a faixa branca, né? Você nunca subiu. Se você já subiu, faixa rosa. Se você passa uma arrebentação sozinha na remada, faixa azul, tá bom? Então, todo mundo que se inscreveu hoje vai receber as pulseiras. Quem se inscrever amanhã já não vai ter essa oportunidade, tá bom? O que mais? Tem a garantia de 7 dias, então vocês podem testar, pode entrar na aula inaugural da semana que vem, né? Aí eu queria saber, né, quem é que está pronta aí para entrar junto com a gente, e mudar realmente essa mentalidade, construir uma vida mais alinhada com a sua essência, né? O surf, ele realmente, para mim, ele significa isso, né? Abrir esse portal e essa conexão, que eu acho que sem isso fica até difícil a gente não ter essa ferramenta, sabe? Que mais? Deixa eu ver aqui o chat de vocês. Deixa eu ver aqui. Opa, peraí. Deixa eu ver, agora eu vou responder aqui algumas perguntas de vocês, e aí depois eu vou falar mais uma coisinha. Então, bora surfar. Então, estou sempre com o pensamento acelerado e preocupada. Quando eu entro no mar, a minha atenção se foca no mar, isso me alivia, meus poucos momentos de paz. É bem isso, né, Sil? Então, a gente, hoje em dia, a gente tem essa vida muito acelerada. Não tem jeito, a internet muitas demandas, né? Parece que aumenta cada vez mais. E aí, o mar, ele pode ser realmente essa ferramenta para lidar com isso. Na verdade, ele é lidado já em vários países como uma terapia até de pós-trauma, ansiedade, autismo. É muito legal.
os efeitos que tem, sabe? Deixa eu ver aqui. Valéria, estou só vendo você. Vocês não estavam vendo, não? Pelo amor de Deus. O que as pessoas estão vendo? Assim, eu acho que vocês estavam vendo, né? Deixa eu ver aqui. Eu sempre fui apaixonada e hoje tenho oportunidade. Tenho 41 anos, comprei meu long. Ai, que lindo. Nossa, conheci você na época da pandemia. Agora vai, hein? É isso aí. Aprendemos a avaliar o mar, as ondas, onde entrar? Sim, Lu, é isso aí, tá? É, tem o passo a passo, e agora, para cada item do surf, eu estou trazendo a parte da leitura de ondas. Então, no começo, né, você vai aprender a dropar, beleza. Aí tem um módulo agora de pegar onda sozinha na remada, eu falo exatamente o que você precisa para avaliar um mar. E além disso, tem as aulas, que são aulas assim de temas específicos. Então, leitura de ondas, previsão de ondas, o que que é uma maré, maré cheia, maré vazia, o que que isso influencia, a lua. Então, muito legal. Ah, repete o valor, né? Desculpa que eu tirei. Então, o valor é 12 de 119, tá? Oh, meu Deus, espera aí. 12 de 119 por mês. Aqui. Ai, meu Deus. O negócio tá doido. Então, esse valor é para vocês que estão aqui na sala secreta, tá? Na segunda-feira, eu vou abrir as inscrições para o público comum do Instagram. Aí não vai ser esse valor. É muito caro depois comprar as roupas, a prancha de surf e roupas, a Gabi, né, tá perguntando. Ó, Gabi, é assim, quando você começa a surfar, eu sempre falo que não precisa comprar prancha, tá? Por quê? Tem uma explicação. É assim. O início no surf, você precisa aprender a subir. Então, o drop, isso que eu mostrei aqui, você precisa aprender esse movimento, tá? E às vezes no começo não sai. Aí você vai precisar de uma prancha que ela te dê essa estabilidade para te ajudar nos erros que você comete, beleza? Então, uma prancha maior e mais estável. A partir do momento que você aprende o movimento, automatizou o movimento do drop, o movimento está fluido, ele está com o equilíbrio que eu mostrei. Essa prancha grande, ela é cara, pesada, difícil de armazenar. Você não vai usar mais, entendeu? A partir do momento que você conseguiu, às vezes demora um mês, 2 meses, depende da pessoa. Mas a partir do momento que você conseguiu, você já precisa de uma prancha um pouquinho menor, mesmo que você vai para um long. Mas você precisa de uma prancha mais maleável para você começar a pegar a paredinha da onda, para você começar a fazer isso. Então, no começo, eu não indico comprar prancha, né? Ou você pode alugar, ou se você fizer alguma coisa, tem a prancha inclusa também, se fizer aula, mas não precisa. Aí, roupa de surf é caro? Não, depende, tá? Sempre é tudo, né? Mas assim, o que que é caro? É roupa de inverno. A roupa de inverno ela é mais cara. Mas no mar mesmo, você pode, eu não sei onde você mora, mas se for tipo de uma temperatura ok, é só a lycra, né? E o biquíni, às vezes você pode botar um biquíni maior. E aí dentro do clube, eu nem coloquei aqui, a gente tem desconto, né? Então vocês têm desconto em todas as viagens do Surfinelas que a gente faz é, anualmente, semestralmente também. E, e também tem o desconto dos parceiros. Então tem desconto em prancha, tem desconto em biquíni, tem desconto em várias coisas. Tá bom? Qual que é a plataforma do curso? É uma plataforma exclusiva do clube. Se vocês quiserem, eu posso mostrar aqui para vocês também. Ah, Claudinha, vambora, Cláudia. Onde eu compro a prancha de equilíbrio? Ah, tá, deixa eu falar da prancha. Até que eu tinha colocado. Aqui, ó. O sorteio. Então, o que que acontece aqui do sorteio, tá? É, vocês chegaram a preencher o formulário? Eu vou deixar um pouquinho mais de tempo para vocês preencherem esse formulário para fazer com calma, tá? Para participar, todo mundo que estiver aqui participar do sorteio. Vou mandar essa mensagem também no grupo lá de novo. Então, assim, ó, tem que preencher o formulário, que a gente vai pegar pelo formulário e comentar o post fixado no Insta, tá? Tá aqui, né, assistindo essa aula. E aí eu coloquei aqui o sorteio realizado no domingo. Não, após a aula do Zoom. Ah, tá. É que vai ser nesse domingo. Para dar esse tempo de vocês preencherem com calma, tá? Aí vocês vão estar com
concorrendo a isso. Então, a prancha de equilíbrio, você consegue, tem um link da bio, depois você me chama lá, eu te mando. Mas quem é do clube também tem desconto, tem 10% de desconto, tá? Então, não sei se você já é do clube ou não. A surfar na piscina, os princípios são os mesmos? Sim. Sim, eu já surfei em piscina, é muito legal, tá? Os princípios são os mesmos. O legal da piscina é que essa simulação fica muito boa também lá. E é isso. Quantas aulas práticas por mês? É todo online? Tem encontros presenciais? O clube ele é online e eu faço encontros presenciais, tá? Eu faço encontros presenciais onde quem é do clube fica sabendo antes. é, Deixa eu até tirar essa dúvida. Peraí. Quem é do clube ele fica sabendo antes e tem desconto também, tá bom? Sim, estávamos vendo. Qual a plataforma do curso? Qual skate ideal? Skate ideal. Então, o skate ideal, ele é o skate simulador. Então, não é um skate normal, tá? Então, você usa o skate simulador de surf, porque ele vai simular os movimentos do surf, tá bom? A gente tem os encontros presenciais, tá, Lê? Então, você pode fazer parte da comunidade e também entrar nos encontros presenciais do Surf Nelas, tá? Já vou lançar na próxima semana também as agendas, tá? Deixa eu ver aqui. Cansei de procrastinar, agora é hora de fazer acontecer. É isso aí, Alex. A Sarinha, maravilhosa, né? O skate dela, o skate simulador. Você manda o link seguro para passar o cartão? Ah, sim, deixa eu mandar aqui, verdade, gente. Olha, eu tô com a cabeça doida. Esse aqui, ó. Tem essas coisas agora na internet, né? Ó, é sempre o surfinalas.com.br ou venda Surfinalas Clube. É simples, é isso aqui. Pronto. É isso aí, Sara. É, Onde são os encontros? Os encontros a gente faz em vários lugares do Brasil, tá? Então, cada hora a gente está fazendo em um lugar. Da onde que você é, Dri? Onde está o formulário? O formulário também ele está na no grupo do WhatsApp. Eu vou mandar lá de novo, tá bom? Para vocês participarem. É estranho, devia ter ido uma mensagem hoje no grupo. Deixa eu ver aqui. De estar aqui, Pera chegou. aí. Então, gente, espero que vocês tenham gostado, tá? Vou deixar aqui ainda essa frase maravilhosa de uma aluna do clube. E é isso. Vejo vocês, então, do outro lado. Quem tiver alguma dúvida, pode me chamar no direct também. Espero vocês na nova turma do Clube Surf Nelas. De estar aqui, ela chegou para mim num momento que eu tava assim, gente, é isso mesmo? Eu voltei tudo para trás, essa correria, não tem tempo para. Cadê meus sonhos? Cadê as coisas que afirmam a minha identidade, né? E eu, desde 14 anos, eu queria surfar. Gente, os sonhos não envelhecem, os sonhos não nos esquecem, os sonhos vêm nos buscar pela mão. Aí eu fiz uma força num tempo que eu não tinha. Eu assisti no carro a primeira vez e eu comecei a chorar porque eu falei, gente, eu acho que eu esperei a vida inteira por isso e as coisas não chegam atrasadas, né? Elas chegam na hora que tem que chegar. Então eu escrevi isso aqui pra vocês, isso aqui é sobre as mulheres. Nunca foram desculpas, são culpas que toda mulher carrega, não se sabe nem por quê. Que a coloca numa falsa crença de que ser forte e femininamente competente é ter a capacidade de cuidar de tudo e de todos ao mesmo tempo, para só então, finalmente, poder se dedicar aos próprios sonhos e cuidar de si. Só que quanto mais competência você tiver e desenvolver nesse esporte de cuidar bem de todo mundo, mais gente e assunto chega e não para de chegar para ser cuidado por você. E o seu dia não chega nunca. A sua hora não acontece. A sua vez é sempre generosamente abdicada e cedida para mais um, que sempre parece ter mais urgência que você. Quanta felicidade que é, aos 50 anos de vida, ser surpreendida pelo presente de encontrar o Surf Nelas, confirmando a experiência. Os sonhos não envelhecem.
Os sonhos não te esquecem. Os sonhos vieram buscar você. Esse é o maior presente que eu podia dar para minha criança interna, para o meu centro de força e equilíbrio, que por anos e anos se doou a tantas pessoas. Este é o melhor presente que eu podia dar para a mulher potente que eu sempre fui. Gratidão eterna, Valéria e Surfinelas. Parece que eu esperei a vida toda por vocês. Valéria, você é como um mar. Simples, sábia, profunda, aberta, amorosa, desafiadora e disposta a nos dar a mão para transcender esse portal de conexão com o mar, que é o Surfinelas, onde a gente finalmente encontra e reconecta a própria força. Obrigada, de verdade. Peraí. Oi, gente. Então, vou tirar as últimas dúvidas aqui para a gente encerrar, tá? Então, como é que a gente pega a pulseirinha? Beleza, Clau. Quem se inscreveu hoje, tá? Na próxima semana vocês vão receber uma mensagem sobre a pulseirinha e vai receber um link também para preencher para colocar o local, tá? Para ser entregue. É isso aí, Ale, está em Diadema, que legal. Então, o clube, ele é online, ele é no Brasil inteiro, tá? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Em cada região do Brasil, a gente tem os grupos no... Ai, caramba. Nossa, ficou doidão aqui. Deixa eu fechar aqui, peraí. Então, em cada região do Brasil, a gente tem os grupos, né? Onde tem esse movimento das mulheres para surfar. Então você vai encontrar mulheres parecidas com você. Você que, por exemplo, é da Austrália, que legal. A gente tem algumas pessoas fora do Brasil também, né? Portugal, Estados Unidos. E é isso, Nath. Cadê? A Nath que falou? Mora na Austrália. É isso aí. Então, assim, Nath, você recebe tudo isso que eu falei aqui, né? E a gente tem um grupo geral também de todo mundo no Telegram, tá bom? Deixa eu ver. A gente não tem uma sede, né? O Surfinelas ele é em todos os lugares, porque faz parte dessa comunidade mesmo. Deixa eu mostrar aqui para você. É isso aí, a Ângela tá dentro. Ai, que legal. Vai ser muito bom. Para quem entrou, quem tá entrando também, então é até hoje, tá? Que vocês conseguem ganhar a pulseira nesse valor também. Beleza? E a gente indica os locais para fazer aulas de surf, sim, porque cada grupo tem a sua particularidade. Então, você, por exemplo, onde você mora, eu não sei direito. É, eu moro em São Paulo, beleza. No grupo de São Paulo, quer ver? Deixa eu mostrar aqui como que é. Que não vai carregar agora. Deixa eu ver, pelo menos o Telegram. Ó, vamos lá. Nossa Senhora, agora eu já tô. Peraí. Share. Então, beleza. Então, aqui, ó, por exemplo, aqui é o grupo dos membros, tá? Então, aqui a gente tem tudo, é, tudo que você pode encontrar, né? De tipo, você tem uma dúvida, alguma coisa, você quer falar com as meninas, você consegue falar aqui no grupo do Telegram ou nosso grupo de pontos, ele é para os desafios que a gente falou. Então, aqui no grupo de pontos, tá vendo? As meninas elas mostram o que elas estão fazendo e como elas conseguiram. Né? A Jéssica, ela pegou aqui, tirou a faixa rosa agora. Então, ela mostrou aqui o que ela fez para conseguir. E assim vai. Aí, nos grupos do Whats, deixa eu ver se eu consigo aqui. Ó, deixa eu mostrar a plataforma. Mais fácil assim a plataforma.
Você vai pedir o código que eu uso muito. Peraí. 0. Então, aqui, ó, vocês entraram na plataforma, tá vendo? Então, logo de cara, tem aqui os encontros que a gente vai fazer, é, os produtos também, surfinelas com desconto, enfim. Aqui, ó, tá vendo? Clube de descontos. Então, dentro da plataforma, tem também os descontos com os parceiros também, Star Points, High Pratas, enfim, biquíni, roupa de surf, e assim vai. Deixa eu voltar aqui. Aí aqui tem toda aquela parte que eu falei para vocês na parte da apresentação, né? Os cursos de skate também. E aí aqui do lado, ó, tem os grupos, tá vendo? Se eu entrar aqui, grupo São Paulo. Aí, aí tá vendo? Já tem alguém querendo entrar. Então aqui tem os grupos onde as mulheres marcam, né? Eu vou até marcam de se encontrar, elas conseguem, ó, até aquela foto que lindas, né? Enfim, aqui é onde tudo acontece também. E dentro do Telegram é onde eu consigo trazer para vocês, né, as partes mais técnicas, o que vai acontecer. Então, eu trago aqui para vocês o que, que vai rolar essa semana. Por exemplo, na sexta já vai ter a análise, e depois vai ter o encontro das surfers, né? Enfim, início do desafio e assim vai, tá bom? Então é isso, gente. Adorei estar aqui com vocês hoje. É, Espero ver vocês, quem conseguir, entrar na plataforma, entrar na nova comunidade. A gente tem essa continuidade do nosso curso ali, tá bom? Super beijo para vocês. E é isso. Tchau, tchau, gente. Amei. Obrigada, viu? Um bom final de semana.